Fala galera, imagina que um jovem está sendo perseguido por um mercenário e para sobreviver ele se esconde em um convento de freiras, mas o que ele não sabe é que elas são muito mais perigosas. E esse é o filme Virgin Territory de 2007. E eu sou EF, o estranho freiro. Então vamos pra história. Tudo começa com o jovem Lorenzo, que estava tentando ser uma pessoa melhor, porque naquela época, se ele tentasse ser ladrão, provavelmente perderia uma mão ou o pequeno jubileu. E como forma de conseguir pagar as contas, ele fazia alguns trabalhos como pintor na igreja da cidade. E até que era um trabalho tranquilo, mas sabemos que quando começa calmo, sempre tem algo para acontecer. E Lorenzo começa a fugir pela cidade, pois todos estavam vivendo em tempos de crise por causa da peste preta, e para conseguir dinheiro, ele fez uma aposta com o maior mercenário da cidade, Gerbino Della Rata. O problema é que ele não aceitava perder e manda seus capangas irem para cima dele. Lorenzo é vida louca e diz que venceu ele uma vez e venceria novamente, e consegue fugir, mas dessa forma ele só estava piorando as coisas, porque agora ele quer o jovem falecido, e Lorenzo começa a andar pela cidade como se não devesse nada a ninguém, e como ele não pode mais ficar ali ou seria pego, seu amigo consegue um cavalo para ele sair da cidade, e Tindaro ficaria no lugar dele fazendo a pintura. Mas quando ele termina, descobre que o padre ainda não estava acordado, e quando ele percebe, ele acabou sendo pego pela peste, então nunca receberia seu pagamento. Na cidade existe uma jovem muito rica, que acabou de perder o pai, e Lorenzo sempre ficava de olho, mas sabia que não tinha condições, e a jovem Pampinéia está muito triste com sua perda, quando Gerbino chega para consolá-la, e diz que era muito amigo do pai dela e estaria sempre ali para protegê-la. E ela percebe algo de errado, mas ela já estava comprometida com o conde da Rússia, que estava para chegar em um casamento arranjado. Mas Gerbino diz que ela estava pobre porque o pai estava endividado e perdeu todos os bens, e diz que ele era o novo dono de tudo, então se eles se casassem, ela poderia ter tudo de volta. E nisso ela fica balançada, mas não sabe que é caô. Lorenzo está correndo pela floresta, mas os soldados do Gerbino estão atrás dele, e no meio do caminho ele encontra um cara muito louco carregando um corpo, e ele diz que ali perto existe um convento onde ele conseguiria um emprego se fingisse que era surdo e mudo, e como a situação dele não estava boa, qualquer coisa é melhor que falecer, e para não ser pego, ele se esconde em cima de uma árvore, mas acaba caindo, e acorda com algumas freiras olhando para ele. Ele é levado até o convento para saber se estava bem, e elas precisavam ver se os ossos dele estavam quebrados e começam a tirar a calça dele. E depois ela começa a beijar para saber se ele estava bem, mas a madre aparece na hora e ele precisa fingir que não escutava nem falava, ou seria expulso. E elas começam a agradecer porque ele seria um anjo que caiu do céu, e elas precisavam de alguém que não explanasse o que acontecia no lugar. Elas o levam para tomar banho para começar a trabalhar como jardineiro, e não sei porquê, mas acho que esse não vai ser seu único trabalho não, porque essas freiras estão sedentas. Pampinéia está se preparando para esse último momento de luto, pois ela precisaria ficar em um lugar seguro até o dia do seu casamento. Ela se encontra com sua melhor amiga Filomena, e elas estavam indo em direção ao convento para a preparação, mas Gerbino aparece na hora e reconhece que o noivo da Filomena andava com Lorenzo, e ele saberia para onde ele foi. Mas por sorte, o pintor tinteiro aparece e coloca uma roupa de padre para conseguir separar a briga, ou eles dariam uma falecida de leve, e Gerbino respeita por ser padre. Pampinéia chega no convento e começa a ser preparada, e ela reconhece Lorenzo, mas não fala nada, e todas as freiras acham que ele é surdo e mudo, mas ela sabia que era golpe, e enquanto que ele trabalha, elas sempre o chamavam para um lugar escondido para dar uma brincada, porque se ele não fala nem escuta, não pode explanar a brincadeira. E quando ele está no quarto, duas freiras aparecem e dizem que eles precisavam rezar até a fé dele ficar muito grande.
Gerbino está na casa da Pampinéia, quando o conde da Rússia chega para pedi-la em casamento, e ele acha que Gerbino era o pai dela por ser muito velho, mas ele diz para o russo ir embora porque agora ele que casaria, mas ele não deixaria isso fácil e começa a procurar pela cidade, e misteriosamente um careca aparece e diz que Pampinéia deixou um recado e ele deveria ir para o fundo da floresta, que ela estaria esperando, e ele acredita. Já avisei que vai dar merda isso. E é por isso que eu falo que não se deve acreditar em carecas. Filomena está andando pela floresta, pois ela se mudaria, e ao invés de dar carona para seu noivo, ele precisa ir atrás andando. E nesse tempo todo, ela estava prometendo que liberaria Chimbica, mas ele não estava mais aguentando, porque só poderia ser depois do casamento, mas ela liberava para geral. E por acaso aparecem duas jovens no caminho pedindo ajuda, e eles vão até um celeiro escondido, e ele e seu amigo partem para ajudar as duas jovens indefesas, mas chegando no lugar, o que elas queriam é outra coisa. O problema é que Filomena vem atrás e os pega em flagrante, e ele tenta dizer que caiu no conto das pernas loucas, e enquanto isso, Lorenzo está aproveitando a vida como trabalhador, e todas as freiras faziam tudo para ele, mas o que ele não sabia, que uma delas era Pampinéia, e sabia que ele estava se aproveitando. O conde russo chega no local marcado, mas aquilo era uma armadilha e todos os seus soldados são pegos, e agora ele estava encurralado e percebe que era tudo por culpa do Gerbino, mas ele tinha uma arma especial e era literalmente uma arma, e quando ele usa, Gerbino manda ir atrás dele porque ele queria esse poder e para aquela época era algo muito avançado. No meio da floresta, Filomena está com raiva do Gino, por ele ter ficado com outra mulher, e para piorar, ele começa a sonhar com elas, achando que estava na pimbância, e ela joga água na cara dele, e agora ele que começa a ficar com raiva, pois não fez nada e foi apenas um sonho. Filomena quer falar com ele e os dois vão para o meio do mato. Ela diz que queria se guardar para o casamento, mas para ele não ficar mal, eles poderiam fazer ali mesmo. E começa a pegação, mas no momento que ela dá duas pedaladas, o Neymar sai contundido e ele consegue durar meio segundo. E ela fica com raiva e para piorar, aparecem vários ladrões de estrada que os leva até um acampamento e agora os homens seriam vendidos e as mulheres ficariam para brincadeira. Elas são pegas pelo Alessandro, e ele diz que elas seriam levadas para a Tunísia porque pelo porte valeriam muito dinheiro, mas Melissa já era mais experiente na vida e diz que queria fazer algo diferente, e tenta o seduzir com uma dança diferenciada, e chegando na barraca dele, começa a dançar no polidense, sendo que isso nem existia na época. E do nada ela volta com raiva porque ele não queria nada com ela, e agora era a vez da Filomena se apresentar, e ela precisa se apresentar para seus soldados, ou então todos dariam uma falecida nada legal. Elas começam a fazer uma apresentação, e os caras só estão com maldade no coração, e ela tem a ideia de fazer o desafio do berimbau metalizado, e eles poderiam aproveitar na ordem de acordo com o tamanho. E todos começam a ficar alvoroçados, mas aquilo fazia parte do plano para conseguir pegar a chave das algemas e libertar os homens. E tudo estava dando certo, mas Alessandro aparece na hora. E por sorte, o padre Tindaro dá uma galinhada nele e consegue fugir. Que porra é essa, marreco? E galera, se chegou até aqui, deixa o like e um comentário pra saber que você está vivo, porque filme que envolve freira sempre tem uma qualidade duvidosa. Lorenzo está trabalhando quando uma freira chega e começa a fazer uma cara diferente, e ele acha que seria mais uma brincadeira fácil, mas ela queria algo mais selvagem, e tapa os olhos dele e dá um beijo, mas quando ele percebe, ela sumiu, e quando o homem se sente motivado, ninguém o para, e ele quer saber quem era aquela freira, mas o que ele não sabe que estava na hora da Pampinéia voltar para casa e se casar. E ela diz pra Madre Superiora que Lorenzo estava fingindo ser surdo e mudo, e elas fazem um teste com ele, falando que cortariam o pequeno polegar, e ele levanta desesperado e é expulso do lugar.
O conde da Rússia conseguiu sobreviver, mas agora ele estava no meio do nada perdido e encontra um lago para descansar, mas lá no meio aparece uma mulher misteriosa e diz que era uma feiticeira. E ele diz que estava procurando pela Pampinéia e ela sabia quem era, mas finge que não sabia de nada e vai para cima dele. E galera, na Idade Média, as pessoas só queriam brincar. Lorenzo está do lado de fora do convento, sem saber o que fazer da vida, e Pampinéia passa como se não soubesse de nada e diz que estava voltando para a cidade, e como tudo já estava ruim, ele aproveita a carona. E ao mesmo tempo, o padre Tindaro aparece no convento e diz que precisava de um lugar para se abrigar, e aquilo era tudo o que elas precisavam, e elas dizem que as pessoas ali precisavam se fingir de surdas e mudas para serem abençoadas, e a Madre Superiora já estava esperando. Os dois chegam na cidade e ela ficaria em uma casa especial, onde seria o casamento, e Lorenzo começa a contar que no convento conhecia uma pessoa diferente, e agora precisava saber quem era, e quando ela vai se revelar, Gerbino aparece com seus soldados e ele não tem pra onde correr, e Pampinéia diz que só se casaria com ele se o deixasse vivo, e ele é levado para a prisão, e todos os dias pagaria de uma forma diferente. Pampinéia quer brincar com Gerbino, e sobe na fonte da casa e começa a ameaçar de pular, e diz que queria um padre especial para fazer o casamento, e por acaso era o Tindaro, e eles percebem que tem algo de errado, mas o plano estava dando certo, e agora ele deveria deixar Lorenzo ir embora e poderiam se casar. E Gerbino quer se confessar antes do casamento e ele manda rezar qualquer coisa que tudo daria certo, e em nenhum momento ele desconfiou que o conhecia de algum lugar. Lorenzo é levado para o meio da floresta e seria falecido, mas o conde russo aparece na hora e o salva, e agora eles precisavam voltar a tempo para impedir o casamento, e Tindaro começa a enrolar na oração e pergunta se ele já tinha feito o quadradinho de 8 para garantir que tudo seja abençoado, e ele não entende nada, mas percebe que o padre estava enrolando, e o conde russo aparece enquanto que Lorenzo vai escondido e começa uma grande lutaria. O conde russo consegue vencer Gerbino, mas ele quer algo diferente e faz um desafio ao Lorenzo, e eles deveriam disputar quem é o melhor espadachim e precisavam fazer em cima do poço, e se cair, seria o fim. E depois de muita lutaria de qualidade duvidosa, Lorenzo consegue vencer, e o conde vai falar com Pampinéia e ela acha que ele a pediria em casamento, quando na verdade ele queria se casar com a amiga dela, Melissa, que era a jovem do lago. E como não sobrou nada de bom para ela corre atrás do Lorenzo e os dois se casam e tudo termina feliz para sempre. E galera, esse foi o filme Virgin Territory, e não entendi o nome desse filme e acho que a única coisa que faltou foi uma propaganda. É o Brasil. Agora sim, então deixa o like e se inscreve se for novo, porque todos os dias temos filmes com essa qualidade que vocês gostam. E estou de olho em você, então só bora! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it